Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sabrina Scarpari, jornalista, contadora de histórias, escritora, e é um prazer recebê-los aqui em mais uma série aulas. Essa é a aula 2 com o tema narrativas. O que é narrativa? Convido você a entrar nesse universo de comunicação, storytelling, narrativa, mensagens, para que você aprenda e melhore ainda mais a comunicação, tanto a comunicação do seu negócio como a sua comunicação pessoal. Convido também você para se inscrever no canal e receber as notificações sempre que eu fizer aqui um vídeo novo e postar para te ajudar. Combinado? Bom, sem delongas, como sempre, vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos, sintam-se confortáveis para assistir essa aula. A missão aqui é realmente ser uma aula para vocês, para ajudar vocês a melhorarem ainda mais a comunicação de vocês e vendam mais, conectem mais com os seus, com o seu público, com a sua audiência, combinado? Então, convido você também para pegar um chá, um café, uma bebida quente, porque afinal, bebidas quentes aquecem o nosso coração e também aquecem as nossas histórias. Então, se você gosta de escrever, de anotar, pega papel e caneta, que eu vou passar muitos insights aqui para vocês, informações importantes para que vocês ajudem vocês a construir uma narrativa mais envolvente, mais interessante para a sua audiência. Combinado? Bom, antes de eu começar, vou falar rapidamente quem sou eu, afinal, né? Quem é essa pessoa aqui que está falando com você, passando esse conhecimento. E eu costumo brincar que eu era jornalista e hoje eu sou jornalista, educadora, contadora de histórias, escritora, criadora de conteúdo. A comunicação tem mudado de uma forma muito rápida e antigamente assim, né? Há pouco tempo atrás eu era só uma jornalista, trabalhava em redação, cobria eventos, escrevia matérias, com o estudo que eu tive, né, com a mudança de carreira que eu tive também, de sair do jornalismo impresso, para poder empreender o meu negócio, que é a comunicação, o storytelling, eu tive que aprender, reaprender a ser mais de uma profissional, não só uma jornalista, mas uma comunicadora de forma geral. Então, há 5 anos eu empreendo, tenho o meu próprio negócio, e esse meu negócio é ajudar pessoas, empreendedores, influenciadores, pessoas por trás de marcas a se comunicarem melhor usando a técnica do storytelling. Nesses 5 anos que eu venho empreendendo, para você entender um pouco mais esse meu universo, eu abri o meu negócio, eu escrevi o meu primeiro livro, eu criei consultorias, curso online, palestras, newsletter. Então, nesse tempo, eu consegui envolver, né, a minha audiência com a minha narrativa e tenho mais de 400 alunos e clientes pelo Brasil e alguns outros lugares do mundo também, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Convido então, conheça o meu site, se você quiser saber mais dos meus serviços, quem sou eu? www.sabrinescarpari.com.br. Lá tem todas as informações. Quiser me deixar uma mensagem para a gente conversar, tem um campo lá também para você fazer isso, ok? Começo essa aula de narrativa com essa frase: escrevo-vos uma longa carta, porque não tenho tempo de a escrever breve. Voltaire. Voltaire, escritor, historiador e filósofo francês. Quando a gente lê essa frase, eu penso o seguinte: poxa, ele vai escrever uma carta longa porque não tem tempo de a escrever breve. É muito mais difícil a gente simplificar a nossa mensagem. Por quê? Porque quando a gente simplifica, a gente tem que se debruçar mais ali na narrativa, mais ali naquele texto, para poder condensar as palavras realmente que interessam. E quando a gente tem essa liberdade de escrever mais, a gente no fim acaba escrevendo coisas que de repente poderiam ser cortadas, ser revisadas lá no final do texto.
Quanto mais simples a nossa comunicação, melhor para o entendimento de quem vai receber essa comunicação. Quanto mais a gente fala, mais enche linguiça, mais dá volta, a tendência é a pessoa te ouvir menos. Então, ser breve, a gente precisa pensar mais nessa estrutura que a gente vai montar. Então, narrativa é uma ideia, é uma mensagem que, a partir de um pensamento, a gente vai criar essa ideia ou essa mensagem. Narrativa também é uma sequência de fatos. É um fato que acontece depois de outro fato, que acontece depois de outro fato. Essa figura aqui do dominó caindo, né? Não é uma mera coincidência, foi pensado exatamente nisso, porque primeiro cai um, depois cai outro, depois cai outro, e a mesma coisa assim com a narrativa. Quando a gente pensa em construir uma narrativa, seja para o que for, para você montar uma apresentação de uma aula, para você criar um conteúdo na internet, para você criar um roteiro no YouTube, para você criar uma aula, enfim, você precisa pensar, primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo, e depois eu vou falar aquilo, né? Para que quem ouça, quem receba essa mensagem, faça sentido na cabeça dela. Então, muitas pessoas falam: ah, mas eu preciso contar a minha história nessa narrativa, eu preciso falar só de mim. Então, contar a sua história é uma fatia de uma grande história. A narrativa, ela vai fazer parte dessa história. Então, a narrativa do eu, por exemplo, né? Quem sou eu, a minha história, ela vai estar ali envolvida junto com essa grande história. Então, não é só falar de você. A sua narrativa não é simplesmente falar dos seus estudos, das suas conquistas, eu. Não. Isso faz parte da fatia, ok? Então vamos pensar, eu fiquei assim, né? A hora que eu fui criar essa aula aqui, também com a minha narrativa, pensando nessa sequência aqui de fatos que eu ia contar para vocês, eu vou fazer uma analogia para que você entenda muito bem o que é uma narrativa. Isso daqui é um trilho de trem que você está enxergando nessa foto, certo? É um trilho. Então vamos pensar que a narrativa ela é uma mensagem que você vai passar, certo? Então, a mensagem é o fio condutor que irá conduzir a sua audiência a um estado de consciência para o outro. Então, a partir do momento que eu tenho uma mensagem para passar, esta mensagem que vai ser transmitida ao outro tem que fazer com que essa pessoa que esteja te ouvindo avance na sua consciência, falando: ah, ok, eu estou entendendo que essa pessoa está querendo transmitir com essa mensagem. E a partir das narrativas que nós vamos desenvolvendo, a gente vai conduzindo a nossa audiência para o outro lado, né? Para um estado de consciência. Então, você vai falar o que você faz, o que você vende, o que você ensina, enfim. O que eu quero dizer é, a mensagem, ela é o que vai conduzir a sua audiência para algum lugar. Então, a narrativa é aqui o trilho, né? É o trilho o trilho. Aí você pode pensar, tá, o trilho, e o trilho tem um trem, né? Fazendo essa metáfora aqui, essa brincadeira para você entender. O trem que vai no trilho, na narrativa, é a estratégia que você vai criar. Então, você tem a narrativa e você tem a estratégia. Para onde que eu vou levar essa narrativa? Sobre o que eu vou falar, né? E aí eu vou perguntar, qual é a direção que você vai dar para essa sua narrativa? Aí aqui entra uma outra imagem, né? Que o trilho do trem tem uma hora que às vezes ele vai ter que ou ir para um lado ou ir para o outro, né? Ele tem uma direção, mas chega um certo momento que ele vai ter que escolher uma direção, como aqui nessa imagem, né? Que é onde o trem ele vai tomando o seu rumo correto. Então, voltando aqui na metáfora, né? Qual é a direção dessa sua narrativa?
Qual é a direção que você vai levar esta mensagem para que a sua audiência vá junto com você? Então eu pergunto, qual é o objetivo dessa mensagem? Para você saber a direção que você vai dar, você precisa entender qual é o objetivo dessa mensagem. Então eu pergunto novamente, qual é a história que você quer contar? Se você falar para mim, Sabrina, eu não sei, eu estou aqui começando do zero, eu estou navegando aqui sem saber, eu estou interessado em que é narrativa. Beleza, você não tem nenhuma mensagem ainda para formar, com zero objetivo. Beleza, você pode começar do zero, então, a pensar em algo que você aí, de repente, está querendo trabalhar, fazer. Agora, se você já tem um objetivo, você, por exemplo, já tem um negócio, ou você já sabe da apresentação que você vai ter que fazer, ou você já sabe a aula que você vai ter que dar, ou a palestra que você vai ter que preparar, você tem que saber qual é o objetivo dessa mensagem que vai ser passada, tá? Qual é essa história que vai ser contada? Por quê? Porque se a narrativa é o fio condutor, que vai conduzir a sua audiência a um estado de consciência para o outro, a consciência é o quê? É a bússola da sua comunicação, é o guia da sua estratégia. Por quê? Se você conversa com uma pessoa que não tem consciência nenhuma daquilo que você faz, daquilo que você entrega que poderia ajudá-la, e ela começa a consumir o seu conteúdo e ter consciência de como o seu produto, o seu serviço pode ajudá-la, é como uma bússola para ela. É uma bússola também para a sua comunicação, porque você vai dando a direção, você vai dando o norte disso, né? Então, para que a gente tenha uma estratégia, a gente tenha uma narrativa, a gente tenha uma estratégia, a gente precisa ter uma direção para que a gente vá orientar isso. Então, vamos recapitular. O trilho é a narrativa, é o fio condutor. O trem é a estratégia, é para onde que você vai levar essa comunicação. A estratégia, então, nada mais é do que a direção. Para onde eu vou levar esta comunicação? Né? Então, aqui você pode pensar, quem é o público? Né? Sobre o que eu vou falar, o que eu vendo, o que eu ofereço, qual a direção dessa comunicação para que a pessoa entenda. E a direção é a consciência, é a partir do momento que você vai transformando esse pensamento da sua audiência, para que ela tenha entendimento. Ok? Vamos lá, vamos com calma. Por quê? Esse nível de consciência, por exemplo, se você fala, se você ajuda mulheres a emagrecer, a perder peso, você tem que ir gerando essa consciência, né, na sua audiência para que ela entenda que você pode ajudá-la nesse sentido. Então, a sua comunicação é o que fará a sua audiência enxergar do outro lado do muro. Quando a pessoa não tem consciência, ela está fechada, né? Ela está ali, vamos pensar, um muro na frente dela, um bloqueio. O que que é esse muro? É um bloqueio, é um problema, é um obstáculo, né? Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Pessoas que chegam até a mim querendo saber da minha consultoria, do curso, do Destrave, porque ela sabe que ela precisa melhorar a comunicação dela, melhorar a comunicação do negócio dela, mas é como se ela tivesse com os olhos vendados e pedisse ajuda, Sabrina, como que eu posso, como que você pode me ajudar a melhorar isto da comunicação do meu negócio? Para que ela enxergue do outro lado do muro e falar, poxa, tem luz no fim do túnel, né, onde o trem vai passar, eu vou passo a passo levando ela para esse estado de consciência, ou seja, eu vou fazendo ela pular o muro para que ela enxergue lá do outro lado. Aqui essa imagem, né? Como se a pessoa estivesse pulando, enxergando do outro lado do muro. E isso a gente vai fazendo como? Com posts na rede social, com comunicação no WhatsApp, por e-mail, por vídeo no YouTube. Há diversas formas da gente se comunicar quando o assunto é narrativa.
né? Mas para que a sua audiência, o seu público, o seu leitor, o seu aluno, o seu cliente, né, vá com você passo a passo nessa narrativa, você precisa levá-lo, dar direção para ele, porque senão ele fica perdido, certo? Nós somos vendedores de ideias. A ideia aqui é te ajudar a vender a sua ideia. Então, usando o storytelling nessa comunicação, entendendo a necessidade dessa conexão também a partir de histórias com o público. E aqui eu vou dar um exemplo muito prático também para vocês. Narrativa é a escada que faz a pessoa subir. Então, olha só, eu tenho uma ideia. De uma mensagem, de um produto, de um serviço, de um projeto, alguma coisa que eu quero criar. Desculpa, gente. Vou molhar a garganta aqui. Como que eu construo uma narrativa? Um exemplo muito prático. A narrativa, claro que você não vai falar tudo de uma vez o que você quer em um vídeo, por exemplo. Isso é impossível, né? Então vamos pegar aqui que uma ideia, um exemplo que você quer contar a história do seu negócio. Você tem um negócio e você quer contar a história. Para engajar mais, para que as pessoas vejam mais, conheçam a sua marca. E aí, se você vai pensar, tá, como eu vou criar uma narrativa? Como que eu vou contar histórias, né? Porque a narrativa está dentro da história. A narrativa é a mensagem, certo? Então, aqui uma super ideia para você que está aí empacadinho para criar uma narrativa. Então, voltando, você quer contar a história do seu negócio. Começa com uma ideia. Você cria uma ideia, você conta uma história. E aí você vai contar depois uma outra história. É uma ideia que vem depois de uma outra ideia, e que vem depois de uma outra ideia, e que vem depois de uma outra ideia. Então, primeiro eu gravo um vídeo que eu posso falar, por exemplo, é, o que é a minha empresa? O que é o meu negócio? Num outro momento, eu posso trazer, por exemplo, desde quando é uma empresa familiar, por exemplo, desde quando que essa empresa começou e com quem começou? O que é feito? O que é criado nessa empresa? Percebe que a cada ideia que você vai tendo, que você pode ir criando narrativas, você vai criando uma estrutura dentro dessa comunicação. Então, são passos que nós vamos dando para que a gente leve a audiência junto com a gente nessa história. E aí eu vou além aqui, tá? A partir do momento que a gente tem uma ideia e a gente estrutura essa ideia, e essa outra ideia também é estruturada, é como se eu fosse alinhavando a comunicação. Tá vendo que tem aqui linha com agulha? Não é aula de corte e costura aqui, não, viu, gente? Mas é uma ótima ideia para que vocês entendam. Quando a gente fala em arco narrativo, é toda essa construção da narrativa uma a uma que depois você vai costurando para formar uma grande história. Essa linha de comunicação que é criada passo a passo, né? ah, é que vai dar o entendimento ao todo. Por isso que pessoas que querem gravar tudo, falar tudo em um vídeo só, ela acaba não comunicando nada, porque ela foi muito complexa na comunicação, né? E as pessoas fogem da confusão. A gente não quer confusão na nossa cabeça, a gente quer entender de uma forma rápida e objetiva. Então, a cada passo, a cada ideia que você vai tendo e você vai construindo, você vai alinhavando e formando um arco narrativo. E aí, o nível de consciência, você vai aumentando o nível de consciência da sua audiência em relação àquilo que você oferece, o seu produto, o seu serviço, o seu projeto, a sua ideia.
é uma grande conversa. Por quê? A partir destas conversas, a pessoa vai tendo mais identificação com aquilo que você passa, com você, né? A empatia, você ali, se for em vídeo, se for em áudio, a gente vai criando essa construção para que a pessoa se identifique com aquilo, vai entendendo cada vez mais esta mensagem e ela queira estar perto de você para comprar, para consumir, seja o que for. Então, eu posso dizer que o arco narrativo é a estrutura de uma história. E o que que é essa estrutura? É o começo, meio e fim de uma mensagem. Lembra lá na aula de redação, quando a professora falava, vamos fazer redação, escrever uma redação. Olha, não se esqueça que a redação tem que ter começo, meio e fim, né? E era o que geralmente pegava todo mundo, né? Falava, poxa, mas como que eu começo? Como que eu termino? Como que eu fecho essa história? Isso vem lá de Aristóteles, que isso é uma outra aula que eu vou dar aqui nessa série de aulas ainda, falar sobre o Aristóteles, o arco narrativo, né? A estrutura de uma história, mas aqui, assim, passando de uma forma bem, bem simples para que você entenda. A, a cada ideia aqui, se você não fecha a ideia, se você deixa tudo muito aberto, a pessoa não vai entender, né? Então, quando você começa uma narrativa, pense nela no todo. Eu vou começar falando disso, vou desenvolver falando disso e vou acabar concluindo com isso. Então, esse começo, meio e fim, que é a introdução, o início de uma conversa, de um texto, né? O desenvolvimento desse texto, que é chamado também de clímax, e a conclusão ou desfecho dessa narrativa, para que faça sentido. E aí, de novo, né? Sempre alinhavando, revendo, reestruturando, para que a hora que você termine, você fale, não, ok, essa estrutura tá bacana, as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Então, o arco narrativo é a estrutura ou a sequência desses eventos que formam o enredo de uma história. Ela define o caminho que a narrativa percorre, desde o início até o fim, né, até o desfecho, guiando o desenvolvimento dos personagens, a construção de tensão e o clímax até a resolução. Eu não vou entrar aqui, gente, na jornada do herói, porque também isso é um papo para uma outra aula, que senão fica muito extenso e aí também é aquela confusão, né? Quer falar tudo e não fala nada. Então, foco na narrativa aqui, tá? Então, a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa dar sequência para esses eventos para que forme uma história. E esse caminho, ele vai, com a questão do começo, meio e fim, a gente vai deixando essa estrutura cada vez mais clara para quem vai receber essa mensagem. Aqui também estou dando um exemplo, que é a estrutura clássica de uma história, né? Que tem até a fonte aqui desse manual do roteiro, tá? E o que que ele quer dizer? Exatamente isso, o arco narrativo. Tudo começa com uma situação, um começo, uma introdução, e isso serve, vamos pensar, filme, séries, conteúdo na sua rede social, vídeo para o YouTube, tudo tem um começo, certo? Então, vamos pensar aqui num filme. O filme ele começa com uma introdução e sempre tem uma situação inicial. Aqueles filmes monos que não acontece quase nada, a gente praticamente dorme, né, na frente da TV, porque ele não tem acontecimento, né? Então, vamos pensar um filme que o pai tem a filha sequestrada. E aí ele tá numa vida com a família, normal e tal, e de repente a filha é sequestrada. A partir desse momento, acontece uma situação que vai dar andamento para a história. O arco narrativo é que faz a gente ficar ali focado na história e querendo ver o que que vai acontecer. Então, a partir desse momento que a filha dele é sequestrada no filme,
acontece todo um desenvolvimento, que é chamado clímax da história. Então, o pai vai até a polícia, vai ter a busca pela filha. Exemplo aqui, tá, gente? De um filme aleatório. Vai ter a busca da filha, vão achar que era a filha num restaurante, não era. Vai ter a ligação do sequestrador, vai ter toda uma confusão, um conflito nessa história, para que o personagem tome uma ação. Mas Sabrina, você está falando de filme, né? Eu queria entender na minha narrativa para minha rede social, por exemplo, ou para montar uma palestra. Você vai usar essa mesma estrutura. Vamos pensar que você vai começar com uma situação inicial e você pode contar uma história para levar a sua audiência a um clímax junto com você. Como é que você começou? Como é que você começou a palestrar? O que que deu certo? O que que deu errado? Isso serve para os tipos de comunicação, tá? Voltando lá no filme, aí a filha sequestrada, né? A filha sequestrada, então, começa a ter as buscas pela filha, e a filha é achada, viva ou morta, enfim, aí o fim é o autor que vai decidir, mas aí tem a conclusão e uma situação final. Ela volta para casa, ela volta bem, ou ela, enfim, morreu no meio, no, no filme. Isso que vai fazer a estrutura desses três atos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Percebe que tem um começo, um meio e um fim. Porque se eu parar aqui no meio do clímax, da confusão, a audiência vai ficar, mas meu Deus, e agora? E isso é muito usado nas séries, né? As séries geralmente sempre param aqui antes de ir para a conclusão, para que você queira ver a próxima temporada, ver o próximo capítulo. Então a gente fica preso. O arco narrativo, ele tem essa função, deixar o público querendo saber mais. E é isso que a gente quer trazer também para a comunicação do nosso negócio. Como é que eu faço a minha audiência querer ficar ali olhando, consumindo, compartilhando aquilo que eu tô postando, aquilo que eu tô falando? Entende? A gente precisa construir esse arco narrativo para que faça mais sentido. E é assim que as pessoas ficam olhando, querendo saber mais, né? Não deixando a história morna. Então, as histórias bem contadas, ela tem estrutura e é assim que se faz um bom storytelling. Vamos lembrar que o storytelling, ele é o todo não é só a história. Ele é a comunicação, ele é o compartilhamento, ele é o marketing, ele é o todo. É a técnica que você vai aplicando ali nas suas narrativas para que vá fazendo sentido. O último exemplo que eu vou trazer aqui, e que pode ser útil aí também para você pensando no seu negócio, né? Transferindo essa história aí para o seu negócio. O que a gente fala também de narrativa de origem, né? Muitas pessoas querem saber como eu conto a história do meu negócio, como eu posso ser mais empática para transmitir a mensagem do meu negócio, para que as pessoas saibam o que é o meu negócio. Então, eu vou fazer aqui também trazer um exemplo para vocês, uma história que eu criei, mas que poderia ser a sua, né? Então, presta atenção nessas narrativas que eu vou trazer aqui, porque você pode usar aí também. Então, vamos imaginar que esse senhor aqui da foto, essas fotos são todas do Canva que eu pego. Mas vamos imaginar que ele é a terceira geração de uma empresa, sei lá, da Itália, de confecção de roupas, de alfaiataria. Então começou lá com o vô dele, né? Ele é a terceira geração, teve o vô, teve o pai e ele tocando a empresa. Como é que poderia contar a história dessa marca, né? É só mostrar roupa, só mostrar o produto em si? Há
muito mais coisas que a gente pode trazer para a comunicação para que a gente tenha esse approach com a audiência. Então, ele pode, a marca, né? Se ele não quiser ser a marca, né? Mas a marca quiser mostrar um pouco dessa história, né? Fazer essa aproximação da narrativa com a audiência, pode contar quem é a terceira geração. Quem é essa pessoa que hoje toca essa empresa que, sei lá, há 80 anos está no mercado, é, confeccionando roupas de alfaiataria? Como é o processo, né, do tecido? Como que é fazer um molde? E a partir daí ir construindo narrativas para contar uma grande história. Pode mostrar a família, as gerações, quem são as pessoas da família que fazem ou fizeram parte da história dessa marca. E a partir daqui, gente, N narrativas que dá para tirar, né? Quem são essas pessoas essas três gerações que estavam à frente desta marca? Contar um pouco quem são essas pessoas, a importância delas para a empresa, para o negócio. A primeira máquina de costura, tem foto? Tem arquivo disso? Imagina contar um pouco sobre a primeira máquina usada lá pela primeira geração, quando ele começou a costurar para os vizinhos, para os amigos que pediam para ele desenhar e costurar, por exemplo, um terno. Olha quantas riquezas de detalhes, de momentos, que faz com que a audiência tem uma conexão mais emocional também, né? Não está só ali falando do produto em si, mas está trazendo história, está trazendo conhecimento. E aí, quem gosta da marca, quem gosta da roupa, quem se identifica ao ouvir uma história, faz toda a diferença na hora de você comprar o produto. Até uma frase que fala: as pessoas não querem o seu produto, elas querem a sua história. Então vai muito além do produto, né? Os moldes, quantos moldes que já foram feitos por essa marca, né? Quais são os tipos de moldes, tipos de confecção, o que já foi criado, o que não se cria mais, o que era criado e agora está, vamos dizer, numa nova roupagem. Olha quantas narrativas a partir daí é possível trazer para a audiência. Além dos produtos, além da roupa pronta, com preço, mandando, né? Clica aqui, vai para o site, dando esses comandos. Como é a costura? Quem são as costureiras? É feito mão a mão? É feito um a um? A costura é por costureiras que estão lá, trabalham há anos. Olha a riqueza dos detalhes de uma história. E todos esses detalhes, todas essas narrativas criadas vão envolvendo ainda mais o seu público. Então, transfira aí para aquilo que você faz e vá pensando essas formas que você tem de trazer e direcionar o seu público, né? As máquinas usadas, mostrar as costureiras, mostrar as moldistas, né? A minha avó foi uma costureira assim, minha avó materna, uma costureira de mão cheia. Eu lembro do cheiro, olha que coisa, do cheiro da máquina dela na casa dela, que ela fez muitos vestidos para mim. Ela costurou para minha mãe, para as minhas tias. E se eu for contar também a história disso, é um resgate maravilhoso. E sem contar que as histórias, elas trazem emoção, elas nos emocionam, né? Contar a história de uma família,
contar os altos e baixos. Então, você faz a pessoa entrar na história junto com você, a partir da sua narrativa, né? Aqui eu trouxe também mais uma ideia de como é feita a confecção, como é todo o cuidado que eles têm, né, com o material, com a matéria-prima, na loja, né, se tiver uma loja, como que é colocado isso na loja, como é mostrado para o cliente. Enfim, esta mensagem que você vai criar, ele precisa, então assim, a mensagem, né? O seu conteúdo, ele está alinhado a essa mensagem, então vamos pensar que a mensagem é a narrativa e você está aí criando o conteúdo. Esse conteúdo que você está criando, ele está alinhado com a mensagem principal? Aí tem aqui, ela é clara ou ela tem ruído? E você mesmo pode fazer essa pesquisa. Você vai lá ouvir o que você falou e você vai falar, poxa, eu estou entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro? Ou está cheio de palavras e informações que poderiam não estar aqui? Tem ruído. Então, reveja essa sua mensagem, reveja essa sua comunicação, para que você vá cada vez mais refinando isso. E eu vou deixar aqui também um exercício para você fazer. Toda a aula da série aulas, no final tem exercício, para que você pratique aí, ok? Se tiver dúvida, pode me escrever. Então, o exercício é o seguinte: vocês vão verificar como é que está as suas narrativas. Se a sua narrativa estiver desinteressante, nossa, mas tá bem meia boca isso aqui, né? Provavelmente ela tá complexa, ou ela tá difícil de entender, ou ela tá muito manjada. Alguns toques aqui para você. Se a sua narrativa está muito apelativa, ela pode estar ofensiva, ela pode estar uma narrativa mentirosa, né? Você está apelando para alguma coisa na sua narrativa? Então, reveja com olhos assim, sabe, olhos de águia, para que você fale, eu vou ver o que eu estou errando para poder melhorar. Se a sua narrativa estiver desalinhada, ela está indo para o público errado. Então, as narrativas que estão indo para o público errado, ela está desalinhada, ela está fora do trilho. Lembra do trilho do trem? Você vai ter que pensar ali a direção para que você realinhe a sua comunicação. E você está despertando o nível de consciência da sua audiência? Você está fazendo ela passo a passo, degrau por degrau, junto com você, acompanhando o que você está dizendo? Ou está tudo muito confuso, ela nem sabe o que você faz? Revejam esses pontos, narrativas desinteressantes, apelativas, para o público errado e ativar o nível de consciência da sua audiência, tá? Esse é o exercício. Não se esqueça de sempre contar histórias com verdade, seja autêntico, seja você, seja fiel, né, às suas raízes, à sua origem, porque cada um tem a sua história para contar. Cada um tem o seu jeito para contar. E quando você traz essa verdade na sua comunicação, você com certeza vai criar muito mais conexão. A aula de hoje acabou. Eu espero que você tenha gostado, entendido melhor sobre narrativa. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque logo mais tem mais vídeos, série aulas para você. Combinado? Obrigada e até o próximo vídeo.